A gente não precisa ir numa igreja buscar a Deus, por exemplo. Precisa. Tire um pedacinho de carvão de uma fogueira e você vai ver o que vai acontecer com ele. Ele vai se esfriar e a chama vai apagar. Congregar, sobretudo, é buscar um ambiente onde as pessoas estejam na mesma frequência que você. Mas, sobretudo, replicar aquilo que o Senhor nos ensinou. Então eu sei que muitas igrejas são marcadas por marcas, traumas, né? Palavras poderosas, palavras pesadas, dores, julgamentos. Porque às vezes as pessoas acham que a igreja é um lugar perfeito e não é. A igreja é um hospital. Então, você vai ter gente machucada lá dentro. Só que eu preciso entender que eu tô ali porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você torce pra que time? Mengão. Mengão. Você torce pra que time? Fluminense. Pô, tu deixou de torcer pro Mengão porque esse ano o Mengão perdeu tudo? Não foi bem assim, mas foi. 7 títulos disputados. Perdeu 7. Você deixou de torcer? Pegou um vice ali, um cheirinho de calma. Não, mas não. Tu deixou de torcer pro Flu quando o Flu ficou na segunda divisão, deixou de ganhar campeonato? Achei que você ia falar que perdeu tudo esse ano. Não, porque esse ano foi campeão da Libertadores, não é assim? Pela Mas você primeira deixou? vez na vida, quem sabe a única. Não, jamais. Entendeu? Então, pô, se a gente não deixa de torcer para um clube de futebol porque o time tá na pior, ou porque o time perdeu um campeonato, ou porque o time tá fazendo a gente passar vergonha, pô, eu vou parar de congregar porque alguém me machucou dentro da igreja, cara. Então quer dizer que o meu pacto com um clube de futebol é muito maior do que o meu compromisso com o Senhor, entendeu? Então eu parto desse princípio. E eu parei de congregar. E quando eu parei de congregar, no começo eu achei que aquilo ali não ia afetar a minha vida. Mas a longo prazo aquilo afetou de maneira gigantesca. Você deu um stop e voltou depois. Na verdade eu não dei o stop, voltei, eu me perdi. Eu pulei como é que é o nome? Aí eu pulei a cerca. Mas por que você parou de congregar? Por 2 motivos, cara. O primeiro motivo é porque eu não queria, sabe, trazer para a igreja que eu tava a responsabilidade dos meus atos. Então, um exemplo, assim, pô, eu quero ter uma vida diferente, não é assim? Então eu queria falar sobre alguns temas, eu queria escrever sobre outros temas, e eu não queria trazer um escândalo para o lugar que eu tava, pra galera falar assim, pô, o cara é da igreja, o cara faz isso, o cara posta isso, etc. Eu não queria isso. Você quis proteger e preservar a igreja. Exatamente, a congregação. E de outro lado, cara, sinceramente eu queria me perder de fato, sabe? Curtir o mundo, aproveitar os prazeres, as delícias que o mundo me reservava. Você se perdeu nos prazeres da vida? Exatamente, Sério? claro. Porque quando a ovelha sai do aprisco, ela vai se perder. E eu quase morri, cara. E sabe o que é interessante? Você chegou a ter uma boa grana assim e se perdeu com ela? Então, e aí é que é interessante, né, cara? Tem tem um livro na Bíblia chamado Filemon. A maioria das pessoas não sabe que esse livro está na Bíblia, mas tá, tanto na católica quanto na evangélica. E Filemon é a história de um senhor que ele se converte, traz a graça, né, para a sua casa. E um dos servos dele, chamado Onésimo, ele rouba o senhor e vai embora, dá no pé. E qual que é a coisa interessante, né, dessa história e o que isso tem a ver comigo? É porque uma vez eu preguei essa mensagem. E quando eu preguei essa mensagem, o que Deus me revelou é que Onésimo, ele rouba o ouro do Senhor e ele vai embora. Então o que acontece? O ouro não era dele. A riqueza não era dele. Então tudo aquilo que não é seu vai acabar. Quando eu parei de congregar, a alegria que eu tinha, o brilho que eu tinha, a felicidade, o tesouro que eu tinha, não era meu. Era dele. E o que aconteceu com isso? Acabou também. E aí eu comecei a me sentir extremamente infeliz. E eu comecei a voltar a me sentir como eu me sentia lá atrás, antes da graça do Senhor. E eu lembro que eu ficava me perguntando, poxa, cara, fizemos um bom faturamento. Poxa, tô sendo reconhecido, alcancei tanto seguidor, sabe? E eu não me sentia feliz. Você já tinha um certo sucesso já na internet. Já tinha mais de 1 milhão de seguidores, etc. E eu não me sentia feliz, eu não tinha vontade de fazer o que eu precisava. Chegou a ficar com alguma soberba, assim, na época? Cara, acredito que sim. Talvez eu não vá me recordar precisamente agora, mas sim, porque eu me tornei outra pessoa. Você para de ser imagem e semelhança de Deus. E eu me tornei uma pessoa muito, sabe, fechada,
E eu não era assim. E eu lembro que uma vez eu falei pra minha esposa, eu falei assim, sabe o que é que mais me dói em ser pai agora? É porque minha filha vai nascer e ela não vai ver minha melhor versão. Porque eu já fui muito melhor do que eu sou hoje. Isso me doía, eu chorava, cara. Porque eu lembrava de quem eu era. Só que aí que vem aquela coisa. Mas você eu sabia, achava, né, cara? Não, cara. Eu achava que aquilo estava ligado a alguma outra coisa. Eu falava, poxa, por que eu era feliz antes? Ah, sei lá, porque eu era solteiro? Por que eu era feliz antes? Ah, porque eu tinha isso? Porque eu não tinha tanta responsabilidade? E eu ficava caçando até que um dia, sentado na frente da minha casa, o senhor falou comigo, você não tá lembrando de nada, não? O que trazia luz à sua vida era o Senhor. E ali, cara, eu tive um momento de quebrantamento, entendeu? E aí, uma vez, eu vi uma frase, essa frase, cara, me dividiu no meio. Porque a palavra de Deus faz isso, né? Em Hebreus está escrito, Hebreus 4:12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que a espada de 2 fios, porque ela vai na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir as intenções do coração. E o coração é enganoso. A palavra de Deus vai lá, no meio da medula. Tá! E aí, essa frase dizia mais ou menos assim, né? A história de um pastor que deixa 99 ovelhas e vai atrás de uma só faz sentido quando você é aquela que se perdeu. Eu era aquela que tinha se perdido. E esse pastor foi atrás de mim. E ele pisou na lama para me buscar. E eu tava sujo. Sabe? Eu tava ferido. E ele me pegou e me cuidou e me colocou sobre o seu braço e me perdoou e me chamou de volta. E eu voltei a sentir o que eu sentia. E a glória da segunda casa foi maior que a da primeira. E então a coisa mais preciosa que eu posso dividir com a galera não é minha inteligência emocional, não é gestão financeira, não é escrever bem. Eu sei que isso daí eu sou bom. Mas é a graça do Senhor, porque o que me possibilitou ser o que eu sou não foram os meus atributos. Foi o favor de Deus sobre a minha vida.